No Programa Nacional de Capacitação das Cidades, vou apresentar o primeiro capítulo do curso sobre a implementação do Cadastro Territorial Multifinalitário. Vou apresentar o módulo em 3 partes. Na primeira parte, vou escolher 2 momentos históricos para entender melhor os cadastros atuais. Depois vou discutir os momentos mais importantes da documentação da terra no Brasil, para na terceira parte apresentar as diretrizes do Ministério das Cidades sobre o Cadastro Territorial Multifinalitário, onde vou apresentar as disposições gerais do primeiro capítulo. Os testemunhos mais antigos para a atividade de documentação de limites de propriedade encontramos na Babilônia no 2º milênio a.C. Esta pedra servia para demarcar a terra de um proprietário daquela época. O exemplar que vemos nesta imagem se encontra hoje no Louvre de Paris. Cada lado, frente e verso, tem uma função específica. No próximo slide, vemos primeiro o verso dessa pedra. O verso do Kuduro, assim são chamados estas pedras de demarcação, contém uma descrição minuciosa do imóvel, comparável, talvez, com a matrícula no registro de imóveis de hoje, com informações sobre o proprietário, seu nome, os nomes dos vizinhos, a procedência do imóvel, de quem foi comprado, o valor da terra, a produção agrária e a rentabilidade da terra, como também os impostos a ser pagos para o soberano, mas também dados técnicos como comprimentos, distâncias para as propriedades dos vizinhos, cálculo de superfícies, etc. Uma cópia deste texto foi gravado em tábuas de barro e arquivado em casas do rei, comparável hoje com os registros de imóveis. Agora vamos para o outro lado, à frente do Kuduro. Na frente do Kuduro se encontram uma série de figuras, cada uma representando um dos deuses da época. Dos deuses, uma parte tinha a função de proteger a propriedade, enquanto os outros eram responsáveis para punir qualquer um que tentava de violar a terra ou a demarcação. O Kuduro é o testemunho mais antigo que mostra a importância da segurança técnica e jurídica da documentação do imóvel. Kuduros foram encontrados em toda a região da Mesopotâmia, inclusive nas regiões vizinhas, onde soldados que frequentaram a Mesopotâmia levaram esses kuduros para suas terras, pensando que os deuses que protegem a propriedade dos cidadãos daquela região vão proteger sua propriedade também se implementassem o Kuduro na sua terra. Vamos fazer um salto do 2º milênio a.C. para o Milão do século XVII após Cristo, onde Carlos VI de Viena, austríaco, adquiriu este ducado e queria implementar seu sistema de recolher os impostos territoriais. A Academia Militar de Viena levantou em 30 anos, com os métodos mais modernos da época,
e novos instrumentos, até essa época não aplicados, e criou com isso o primeiro cadastro moderno do mundo. Carlos VI faleceu antes de terminar o cadastro, e assim a filha Maria Terésia, como imperatriz, assinou o decreto de implementar o novo cadastro como base para a tributação no Ducado de Milão. Nas próximas décadas, o cadastro de Milão foi referência para vários outros cadastros criados na Europa. Por exemplo, na França, onde Napoleão, após a Revolução em 1789, estava sem administração para levantar os impostos no país. Napoleão decidia implementar um cadastro nacional para toda a França, a modelo do cadastro de Milão, na Áustria. O conceito do cadastro de Milão foi aplicado pela primeira vez para cadastrar um país inteiro. E isto não apenas para ter informações para os tributos. Para Napoleão, o cadastro também era um instrumento para criar cidadania na nova França pós-revolucionária. Napoleão declarou que após a criação do Código Civil, o seu cadastro era a obra mais importante da vida como líder da França. Este cadastro entrou na literatura como o cadastro napoleônico, que foi copiado por inúmeros países no mundo. Muitos novos cadastros até hoje se referem ao cadastro napoleônico como o principal modelo. Assim, vale a pena de citar uma vez as principais características daquele cadastro napoleônico, que são, primeiro, que o levantamento é sistemático e por medições. Segundo, que o conceito do levantamento é da parcela cadastral. Terceiro, que existe uma única representação cartográfica para todos os mapas. Os pontos 4 e 5 foram acrescidos posteriormente. O 4 quer dizer que o cadastro deve apenas conter os dados necessários, ele deve ser simples então, e o quinto é a exigência de uma permanente atualização de todos os dados e do mapa cadastral. Reencontramos os principais conceitos do cadastro napoleônico em forma de uma nova definição, que é a seguinte: o cadastro normalmente é um sistema de informações de um território usando como unidade a parcela cadastral, contendo direitos, restrições e responsabilidades relativo a esta unidade. Ele é baseado numa descrição geométrica da parcela ligado a outras informações de interesse legal, fiscal, da gestão pública do território, do mercado imobiliário, da proteção ambiental, etc. Esta definição foi aprovada pela Federação Internacional de Geômetras, que hoje é a máxima autoridade sobre os conceitos cadastrais a nível internacional. A mesma associação, que usa a sigla FIG, criou em 1994 uma comissão que estuda o futuro do cadastro na maioria dos países até o ano 2014. Segundo essa comissão, o cadastro vai representar a situação completa do território, inclusive as restrições do direito público, como também a situação real e legal do imóvel. A inclusão das restrições do direito ambiental
e do planejamento urbano e regional, entre outras regulamentações do direito público, é a primeira ampliação do conceito de cadastro desde Napoleão. Já existem tentativas, por exemplo, na Suíça, de criar novos cadastros com as restrições do direito público geoespacializado dentro das informações cadastrais. Para a propriedade do futuro, provavelmente o direito público vai ser mais importante ainda do que o direito privado, como ele é arquivado nos registros de imóveis. Vamos tentar, em 2 minutos, desenhar um rascunho da documentação das terras no Brasil. No Brasil colonial, então até 1822, existia apenas a concessão de terras. A terra era da coroa portuguesa, que dava apenas concessões de uso. Com a nova Constituição após a independência, em 1824, o brasileiro ganhou pela primeira vez o direito de propriedade. Quase 20 anos depois, em 1843, o Brasil ganhou o primeiro registro de imóveis, ainda apenas de imóveis hipotecados. Em 1850, podia ter implementado no país o primeiro cadastro para registrar aquelas terras que se chamam devolutas, que até hoje em muitos lugares são difíceis a identificar por falta de um levantamento cadastral na época, quando a Lei 601, a Lei da Terra, definiu essas terras a ser devolvidos para o Estado. O cadastro tinha ainda esperar no Brasil. Apenas em 1964 encontramos a primeira lei que estabelece a criação de um cadastro rural. A lei é o Estatuto da Terra de 1964. 8 anos depois, em 1972, foi criado o Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR, que existe até hoje. Em 2001, temos 2 importantes legislações para o território do Brasil. O primeiro é o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, e o segundo, a Lei do Georreferenciamento 10.267. A última definia pela primeira vez um vínculo formal entre os dados técnicos do cadastro e as informações legais no registro de imóveis. E também definia novas técnicas de levantamento, por exemplo, as definições dos vértices por coordenadas, geralmente medidas por método GPS. Toda a legislação cadastral até este momento se referia apenas à parte rural do país. A parte urbana ainda estava sem nenhuma definição. Até o ano 2009, quando no Ministério da Cidade foi criada a Portaria 511, que define o cadastro territorial multifinalitário para os municípios do país. A implementação dessa portaria é o principal objetivo deste curso. Entramos na terceira parte deste módulo do curso, apresentando as principais definições para o cadastro territorial multifinalitário. As diretrizes até agora geraram 2 publicações. A primeira é a história do Zé Cadastro, com as experiências dele com
a implementação das novas diretrizes no município do Zeca. A segunda publicação é o Manual de Cadastro, que é uma fonte de interpretações e exemplos de todos os detalhes das diretrizes. Ambas as publicações são disponíveis em mídia digital no site do Ministério. Basta entrar na biblioteca e buscar as publicações sobre cadastro. O primeiro artigo das diretrizes define o cadastro territorial multifinalitário como um inventário territorial oficial e sistemático, embasado no levantamento dos limites de cada parcela, com identificação inequívoca. O segundo artigo define a unidade fundamental do cadastro, que é a parcela, como a menor unidade do cadastro, definida como uma parte contígua da superfície terrestre com regime jurídico único. Contígua, neste sentido, quer dizer que a parcela não pode ser interrompida entre duas ou mais partes. E regime jurídico único significa que não podem ter dentro de uma parcela áreas com situações jurídicas diferentes, como, por exemplo, diferentes proprietários. O primeiro parágrafo do artigo 2 define que o município será totalmente dividido em parcelas. Além dos lotes e glebas tradicionalmente registrados nos cadastros brasileiros, agora se registra também estradas, praças, rios, lagoas, estrada de ferro e outras unidades. No município não pode ficar nenhuma área remanescente não cadastrada. A soma das superfícies de todas as parcelas tem que ser igual à superfície do município. O caso do exemplo neste slide é muito comum. Há uma discrepância entre o polígono descrito no título de uma propriedade e aquele polígono medido e encontrado no campo. Há uma divergência considerável entre o imóvel legal, titulado, e o imóvel real, medido no campo. Para administrar essa situação, usamos a parcela. Nós dividimos toda a área dos dois imóveis, real e legal, em parcelas de regime jurídico único, que são as áreas com os números 1 a 4. Com estas parcelas, modelamos os dois imóveis, o real e o legal. O imóvel legal é a composição entre a parcela número 1 e 2, e o imóvel real é a soma das parcelas 1 mais 3 mais 4. O proprietário tem propriedade legal e a posse real apenas na parcela número 1. Nas demais parcelas, ele é invasor ou invadido. Invasor nas parcelas 3 e 4, invadido na parcela 2. O levantamento das parcelas 1 a 4 descreve perfeitamente a situação legal e real da situação deste imóvel. Para futuras compensações, retificações ou outras formas para que imóvel real e imóvel legal seja o mesmo, que seria sempre o ideal. Além dos lotes e das glebas, pode-se modelar
todas as demais unidades usando a parcela cadastral como unidade fundamental. Isto implica também que um imóvel pode ser modelado por uma ou várias parcelas, mas uma parcela nunca pode ser modelado por mais do que um imóvel. Encontramos uma situação com um imóvel dividido entre duas parcelas, onde cada parcela tem um proprietário diferente. A situação existe sempre ao longo da costa brasileira, quando o imóvel é dividido pela linha de marinha entre uma parte que é da União e outra parte que é de algum proprietário particular, como no exemplo deste slide. A parcela número 1 é propriedade privada com matrícula no registro de imóveis. A parcela número 2 é registrada na Secretaria do Patrimônio da União, na SPU, com uma concessão de uso para o proprietário da parcela número 1. As duas parcelas formam um imóvel para fins urbanísticos e para fins tributários, por exemplo, para o pagamento do IPTU. E neste, como em muitos outros casos, a parcela flexibiliza a gestão territorial das propriedades. A exigência do Código Único e Estável no parágrafo 3 do segundo artigo tem algumas consequências. Uma é que um número de parcela nunca pode ser usada para alguma outra parcela com outra forma geométrica. Com outras palavras, cada vez quando uma parcela muda sua forma por causa de divisão ou desmembramento, remembramento, deve-se aplicar novos números para todas as novas unidades. A parcela número 100, por exemplo, dividida, deve gerar dois novos números, geralmente os próximos números disponíveis dentro de um determinado cadastro. No caso do exemplo, os números 101 e 102. O número 100 continua sendo representado no cadastro, mas como uma parcela desativada. Ela é desmembrada entre 101 e 102. As duas novas parcelas recebem uma notificação que a parcela mãe de cada uma das novas é a parcela número 100. Desta maneira, sempre vai ser possível, sem possibilidade de erro, de reconstruir a história de algum imóvel, quer dizer que a correta procedência de alguma parcela através de desmembramentos e fusões, mesmo quando são vários. O mesmo vale para a fusão de duas parcelas para uma, que também gera um novo número de parcela. Nós vemos como superfícies aquáticas, como também as estradas, têm número de parcelas. No cadastro, estas unidades são tratadas igual como as parcelas que formam lotes ou glebas, apenas com a diferença de um uso diferente. O uso, nestes casos, é estrada, praça, rio, córrego, etc. Define-se como SICART a interligação dos dados do cadastro territorial multifinalitário com o registro de imóveis.
onde os dois registros continuam sendo independentes. Cadastro e registro de imóveis se complementam de forma ideal, contendo informações sobre o mesmo objeto, que é a parcela, onde o registro de imóveis informa sobre quem é o proprietário e como o imóvel foi adquirido, enquanto o cadastro informa sobre onde está o imóvel, sua localização e quanto mede este imóvel em metragem ou metros de frente, etc. Para ter uma informação completa de um imóvel, precisa ser os dados do cadastro e também do registro de imóveis. Cita o artigo 5 das diretrizes, onde se define o Sistema de Informações Territoriais, com a sigla SIT, como as informações contendo o SICART, acrescido pelos cadastros temáticos. O Sistema de Informações Territoriais é o mesmo que o Land Information System, conhecido internacionalmente com a sigla LIS. Um cadastro temático é um cadastro baseado nas unidades do cadastro territorial multifinalitário, a parcela então, com informações sobre algum tema específico, é limitado apenas a este tema. A informação no cadastro temático se refere sempre às unidades do cadastro territorial multifinalitário. O sistema de cadastros temáticos é aberto, quer dizer, de acordo com a necessidade local, pode-se criar novos cadastros temáticos que provavelmente em outras regiões não são necessários e não existem. O número de parcela serve como chave de interligação de cada um dos cadastros temáticos com o Cadastro Territorial Multifinalitário ou o CIRCAT, como também como chave para a comunicação entre os cadastros temáticos. Cada um dos cadastros do sistema deve usar a mesma interface para se comunicar com os outros cadastros. Os dados do Cadastro Territorial Multifinalitário representam um investimento bastante alto. Por isso, não se justifica sua utilidade apenas para um ou para poucos fins. Também deve-se evitar que, para vários fins, se levanta os mesmos dados várias vezes, que gera custos desnecessários e cria inconsistência entre essas informações. A multifinalidade do CTM e dos cadastros temáticos é o modelo mais econômico, mais completo, mais confiável e mais consistente entre todas as outras opções de criar um sistema territorial de informações. Para evitar gastos múltiplos para a mesma finalidade, deve-se evitar que dentro do município existem mais do que um sistema de informação territorial com bases diferentes. Agradeço a todos ter acompanhado o módulo até este último slide.